temos vontade que o senhor leve um grupo aqui para a Terra Santa. Se Deus quiser, vai acontecer. Olha, o ano que vem faz 10 anos dessa viagem que eu estou contando para vocês. Se vocês rezarem bastante para o dólar baixar, a gente pode pensar em fazer outra viagem dessa. Né? Legal. Mas com o dólar nessa altura é impossível. Aí o Éder está perguntando, fica muito caro uma viagem à Terra Santa? E depois o do Gabriel já é sobre Nazaré, quando a gente quer tomar um assunto, tá? Sim. Olha, fica caro. Vale a pena. Vocês estão vendo que é uma viagem inesquecível, né? Mas o dólar precisa baixar. Com o dólar nessa altura, é muito difícil a gente conseguir, né? Conseguir fazer uma viagem dessa. Eu não saberia aqui, até pensei hoje à tarde, pensei rapidamente, mas não consegui aprofundar o pensamento. Não saberia dizer quanto ficaria uma viagem dessa hoje, mas não ficaria menos. É arriscado chutar, né? Mas a gente tem uma noção. É tão bom a gente ter uma noção, pelo menos, mesmo que seja chute. Olha, quando nós fizemos essa, eu não sei, eu imagino. O problema é que o dólar hoje está muito caro, né? Com o dólar de hoje, deve passar de 20 mil reais. Eu lembro que quando nós fizemos, não chegava tanto, né? Até uns 15 mil, 12, 15 mil, talvez, seja viável. Mas hoje tem que rezar para o dólar baixar. Com o dólar nessa altura, é impossível. Olha só o comentário da Rita, eu adorei, ó. Eu quero ir, mas eu também quero que o Padre Jean convide aquele seu outro padre que tem livre acesso a tudo. Vamos concentrar em tudo. Ele é muito requisitado na Terra Santa. Nós até perguntamos a ele se ele não acompanhava grupos. E ele disse que não tem condição, porque ele é reitor da Basílica de Nazaré. E ele acompanha, o único grupo que ele acompanha no ano é o grupo dos padres em retiro. Né? A Anunciata está dizendo que ela pagou 10 mil. 10 mil dólares ou 10 mil euros? Ou 10 mil reais, Anunciata? Aqui a Ana Cristina falou que ela olhou no começo do ano, pela Canção Nova, era em torno de 20 mil reais por pessoa para ficar 7 dias. Aí tem uma série de questões. Uma viagem de 7 dias é muito curta, Cristina. Não vale a pena você atravessar o oceano para ficar só 7 dias. Para ficar mais de 20 dias, eu brinco com os meus grupos que as mulheres começam a dar defeito. Né? Começam a ficar com saudade dos filhos, dos netos, do marido, e aí a coisa fica difícil. Então, entre 15 e 20 dias é o ideal para valer a pena o transporte, porque você vai pagar muito de viagem de aéreo para gastar pouco de permanência na Europa ou em Israel. Então, o ideal é uma viagem de 15 dias. Né? É isso. Né? Que legal, padre. Vamos voltar para Nazaré, que é onde a gente parou. E o padre não, o Gabriel tinha perguntado se Nazaré, esse nome, tem algum significado. Com certeza tem, mas eu não sei dizer. Não me lembro do significado do nome Nazaré. Mas então eu estava dizendo que a Basílica está erguida sobre a casa de Nossa Senhora. Naquela viagem de 2011, nós celebramos a missa, a Anunciata deve lembrar, nós celebramos a missa umas 10h30 da manhã, na igreja de São José. Na igreja que está construída onde era a carpintaria de São José, que é mais ao fundo, mais lá para dentro.
E quando nós terminamos a missa, a nossa guia nos disse, olha, agora então nós vamos conhecer a Basílica. E a Basílica, ela tem, por exemplo, muitos atrativos. Ela tem uma série de mosaicos com os diversos títulos de Nossa Senhora pelo mundo. Inclusive, há um mosaico de Nossa Senhora Aparecida. Então, todo mundo, todo brasileiro que vai lá, quer ver Nossa Senhora Aparecida na Basílica de Nazaré. Então, assim, todos os... Olha, o Frei Guilherme, que é um grande linguista, está dizendo aí que Nazaré quer dizer broto, ramo. Que bom que você está aqui, Frei Guilherme, e nos socorre com a sua sabedoria. Está respondido, Gabriel. Quer dizer broto, ramo. Se o Frei Guilherme disse, meu filho pode escrever que não tem erro. Mas então, nós queríamos ver esses mosaicos e coisa e tal, e a nossa guia disse, olha, nós vamos, agora sim, porque quando nós entramos pela frente da Basílica. Então, para o pessoal não se dispersar ali e entrar na Basílica, nossa guia fez um esforço. Olha, gente, nós temos horário para celebrar, nós não podemos atrasar, então não entra agora não, vamos lá na carpintaria primeiro, e tal. E assim foi. Celebramos lá a Eucaristia, e assim, sem olhar no relógio, nós descemos. Agora podemos conhecer a Basílica? Podemos. Então vamos. E a guia nos disse, olha, vamos começar pelo lugar da Anunciação, porque a Basílica é da Anunciação. E onde foi a Anunciação? Na casa de Maria. Então nós descemos, nós chegamos pelo segundo piso, descemos para o primeiro piso, e é no primeiro piso que fica lá a Gruta da Anunciação. Tem uma grade na frente, muito bonita, e o que acontece? Quando nós começamos a descer, os sinos da Basílica começaram a dobrar, assim, belíssimamente, um carrilhão de sinos tocando. E por que o sino estava tocando? A gente nem se deu conta. Porque era meio-dia, era a hora do Ângelus, né? Era a hora de se rezar o Ângelus, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Então os sinos começaram a dobrar os carrilhões da Basílica. Quando nós chegamos de frente para a grade, e o nosso grupo se colocou todo na grade, desceu correndo um grupo de umas 50 freiras orientais, não sei se coreanas, se vietnamitas, não sei de que língua eram aquelas freiras, mas todas de hábito cinza e véu preto, tudo igualzinha, xerox uma da outra, né? E elas se colocaram atrás de nós, no degrau do altar. Nós todos, a Anunciata está lembrando, aí lembra da grade, né? Era meio-dia. Nós todos agarrados na grade, e aquelas 50 freiras atrás de nós, quando os sinos param, elas começam a cantar Ave Maria de Schubert a 4 vozes. Legal, hein? Um espetáculo. Aquelas freiras estavam fazendo retiro ali e quiseram cantar a Ave Maria na Gruta da Anunciação ao meio-dia, justamente nos dias em que nós estávamos lá. Nossa, um presente, né? Um presente de Deus, um presente de Deus. Para mim foi o fato mais marcante daquela peregrinação. Porque eu estava bem agarrado na grade, me lembro. E na frente, na minha frente, embaixo do altar, estava escrito assim, deixa eu ver se eu me lembro o latim. Hic verbo caro factum est. Aqui o verbo de Deus se fez carne. Nossa. É muito comum, esse hic, aqui em latim, é muito comum nos lugares santos, né? Aqui o verbo se fez carne, depois lá em Belém tem o aqui, aqui nasceu, hic natus, né? Aqui nasceu. Depois onde a cruz de Jesus foi fincada no Santo Sepulcro, tem o hic de novo.
né? Mas aquele hic ali, hic verbo caro factum est, foi incrível, com os sinos dobrando e aquele coro de freiras cantando Ave Maria de Schubert atrás de nós, foi uma epifania, uma manifestação de Deus. E a Anunciada escreveu aqui, ó, choramos horrores. Choramos horrores, horrores. Quando aquelas freiras acabaram de cantar, a gente não tinha onde secar o rosto. Estávamos todos extasiados e encharcados, né? Agora, no retiro, nós fizemos o retiro sacerdotal, hospedados na casa que está em frente à Basílica de Nazaré, que é onde mora o Frei Bruno. Então, nós tivemos a oportunidade de estar várias vezes ali na Basílica e, inclusive, de visitar a casa dentro, além das grades, né? E nesse dia o Frei Bruno nos levou pela porta da cozinha, porque ele diz que quando a gente é de casa, a gente entra pela porta da cozinha. Com certeza. Que legal, padre. Agora vamos falar um pouquinho de Belém? Belém. Belém, a terra do nascimento de Jesus. Uhum. Belém tem uma basílica, né, a Basílica da Natividade, que é uma basílica que pertence, como o Santo Sepulcro, a diversas comunidades cristãs. Ela não é da Igreja Católica, não é da Igreja Maronita, não é da Igreja Melquita, não é dessa ou daquela. Ela é de todas, né? Uhum. E ela está situada numa praça, a Praça da Natividade, onde tem uma mesquita bem em frente. Então, de cá a basílica, de lá a mesquita, né? E tem um fato curioso já na entrada, que era um fato para a segurança da basílica, mas que depois, com o passar do tempo, criou um sentido espiritual. A porta da basílica tem menos de meio metro de altura. Todo mundo tem que abaixar para entrar. Todo mundo tem que abaixar. E aí, por que ela foi feita assim? Você entra nessa portinha, aí tem um adro e depois tem a portona da basílica, né? Mas por que ela foi feita assim? Porque era um costume lá do passado que se invadissem as basílicas com seus exércitos a cavalo. Agora ali ninguém passa a cavalo, e nenhum cavalo passa, né? Uhum. Só que depois ganhou um sentido espiritual, que é o sentido de que para entrar onde Jesus nasceu, todo mundo tem que se fazer pequeno, porque foi ali que Deus se fez pequeno. Ter humildade, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Tem que se curvar. Se você não se curvar, você não entra. Sabe? Só entra curvado. Essa basílica... diga. Eu ia perguntar qual que é a emoção de estar lá onde Jesus nasceu. Tem uma pedra? Tem algum lugar específico? Tem. Embaixo do altar tem a Gruta da Natividade, que tem lá uma estrela de ouro com o ic, né? Aqui nasceu Jesus. Então todo mundo vai, põe a mão nessa estrela, beija essa estrela, que está no lugar onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. A Igreja Católica, ela está ao lado, sabe? Tem uma entrada por dentro, mas ela está ao lado. Os católicos não celebram ali. Ali, agora em 2018, quando nós fomos lá, nós vimos que a Basílica passava por uma grande restauração, que já está concluída. Eu já vi na televisão depois que essa restauração está concluída. Mas se conserva, por exemplo, você entra na Basílica e tem um buraco no chão com 1 metro e pouco de profundidade, mas com um grande vidro por cima. E lá embaixo do buraco está o piso original da Basílica, com os mosaicos que a rainha Santa Helena, mãe do imperador Constantino, mandou colocar na Basílica da Natividade. Né? Foi Santa Helena com Constantino que, com as primeiras cruzadas, conquistaram para o catolicismo
esses lugares santos, né? Então, a Basílica da Natividade é um desses grandes testemunhos da presença de Santa Helena na Terra Santa. Desta vez que nós fomos no retiro sacerdotal, como nós tínhamos esse frei lá que abria todas as portas, nós participamos de uma celebração, de uma procissão que sai da Igreja Católica todos os dias, acho que é ao meio-dia, não me lembro bem. É uma procissão de velas que termina lá dentro da Gruta da Natividade. Então, aquele monte de frades, de padres, de bispos, cantando, todos com vela nas mãos, e vão se amontoando enquanto cabe dentro da gruta. Então, a gente tem a oportunidade de ficar ali mais um tempinho, porque no passar do peregrino é passar, tocar, beijar, sair. A gente, às vezes, não dá tempo nem de tomar muita consciência do que está ali. Mas é um lugar belíssimo. Ao lado, entre a Gruta da Natividade e essa igreja católica, nos subsolos ali, existe uma outra gruta. Nesta outra gruta eu tive a alegria de celebrar a Eucaristia. A gruta onde São Jerônimo traduziu a Bíblia. São Jerônimo foi enviado pelo Papa São Damaso para Belém, para que, morando em Belém como eremita, ele traduzisse as Sagradas Escrituras para o latim, né? A chamada tradução da Vulgata. Então, existe lá essa gruta, aonde, segundo a tradição, morou São Jerônimo para traduzir a Bíblia toda do grego e do hebraico para o latim. Eu celebrei a Eucaristia nessa gruta, também um lugar. Essa Eucaristia que celebrei foi lá em 2011, com o grupo. Um lugar muito emocionante também. Saber que o grande São Jerônimo, doutor, tradutor da Bíblia, não fosse por ele, talvez nós nem tivéssemos em português a Bíblia, né? Ele não traduziu para o português, mas fez uma grande obra de tradução. Frei Guilherme, que está aí, é biblista, né? Sabe muito bem da importância de São Jerônimo e da Vulgata para a nossa fé, né? Essa tradução, chamada Vulgata, para nós católicos, ela é como dizer assim, o parâmetro bíblico, né? Se nós temos uma dúvida do que foi traduzido, está certo, está errado, não está, um diz que está, outro diz que não está, como é que está na Vulgata? A Vulgata é o parâmetro católico para a abordagem bíblica. Legal, Padre. Agora, talvez, eu não sei se esse é o clímax da viagem, mas essa sequência aqui das últimas horas de Cristo, eu acredito que deva ter aflorado muita emoção em vocês. Que é o Monte das Oliveiras, Getsemane, o lugar da última ceia, os discípulos de Emaús, a igreja de dormição e, por fim, a Via Dolorosa que vocês fizeram. Então, assim, é um relato extenso, mas a gente gostaria de ouvir com detalhes todo esse trajeto. É o centro, né? É o núcleo da cidade santa de Jerusalém. Você desce o Monte das Oliveiras, né? Que hoje é um grande cemitério, né? Um grande cemitério judaico é o Monte das Oliveiras. Dizem que é o cemitério mais caro do mundo, porque ele fica de frente à Porta Dourada, uma das 7 portas de Jerusalém, da cidade murada. E essa Porta Dourada, há muitos séculos, ela foi emparedada. Ela construiu-se uma parede de tijolos tampando essa porta. Os judeus acreditam que quando o Messias vier, é por esta porta que ele vai entrar. Então, por isso, ninguém mais entra. Ela está emparedada para quando o Messias vier. E por que os judeus são sepultados ali? Porque eles acreditam que a ressurreição vai se dar nesse momento. Quando o Messias vier e aparecer na Porta Dourada,
os primeiros a ressuscitar vão ser os que estão ali perto da Porta Dourada, e assim a ressurreição vai se espalhar pelo mundo, na crença judaica. Então, os judeus mais ricos do mundo estão sepultados ali, no Monte das Oliveiras, de frente à Porta Dourada de Jerusalém. Mas ali está, por exemplo, você desce, é um caminho de descida, até o Getsemane, que é o que está lá embaixo, bem de frente à Porta Dourada, no Vale do Cedron, como diz o Evangelho de João, né? Você desce e você tem no caminho da descida uma igreja chamada Dominus Flevit, o Senhor chorou. A igreja que é construída em cima do lugar onde Jesus chorou por Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, como quisera eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não reconhece o Messias, né? E Jesus teria ali chorado, Dominus Flevit, o Senhor chorou, sobre a cidade santa de Jerusalém. Desce mais um pouquinho, tem lá embaixo, então, a igreja da agonia, a igreja que está no Getsemane. E no jardim, ao lado da igreja, existem muitas oliveiras. E existe lá uma oliveira em particular, toda cercadinha de telas, toda cuidada, porque no exame de carbono 14 dessa oliveira, deu que ela tem mais de 2.000 anos. Que legal. Então, existe lá nesse jardim uma oliveira, existem muitas. Os papas, quando estiveram lá, plantaram oliveiras nesse jardim, né? Então, existe a oliveira de João Paulo II, a oliveira de Paulo VI, a oliveira, né, de Bento XVI, todas com as suas plaquinhas, mas existe essa oliveira de mais de 2.000 anos, que foi testemunha da agonia de Jesus ali no Getsemane. Ali tem uma igreja de Nossa Senhora das Dores, também muito antiga, mas essa igreja da agonia é muito bonita, tem lá no altar a chamada Pedra da Agonia. A pedra, que eles dizem lá mais ou menos assim, a pedra que absorveu as lágrimas de sangue de Jesus. Nossa. Porque o Evangelho diz que Jesus suou sangue, né, no Getsemane. Então, sobre esta pedra, que está imediatamente na frente do altar, cercada por uma gradezinha assim de 10, 15 centímetros, toda em formato de coroa de espinhos, cercando a pedra. É muito significativo os detalhes. E ali você tem essa pedra, e é muito comum, e eu me lembro, são umas fotos horríveis, porque você imagina a foto de você debruçado no chão para botar a cara numa pedra. As fotos que todo mundo sai de bunda para cima. São fotos horríveis. Mas é muito significativo, porque você põe o rosto, e esse é o costume dos peregrinos, pôr o rosto na pedra que absorveu as lágrimas do Senhor. Né? Então, ali o Getsemane. Depois você sobe e aí vai entrar na cidade de Jerusalém, na cidade murada. Isso aí está fora da cidade murada. E quando você entra na cidade murada, começam a aparecer as estações da Via Sacra. Alguns discos de ferro, né, que marcam as estações. Algumas estações estão na rua, outras estão dentro de um prédio, outras estão dentro de uma igreja, outras estão dentro de uma igreja que não é católica, mas estão ali as estações da Via Sacra, que vai culminar na entrada do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é essa grande basílica, que também pertence a diversas comunidades cristãs. Tem muitas histórias homéricas de brigas entre
entre as diversas comunidades cristãs do Santo Sepulcro, a tal ponto... Eu ia te perguntar se o senhor foi onde Jesus foi flagelado, se existe esse lugar. Existe no início da Via Sacra a igreja, uma igrejinha pequena, a igreja da flagelação, né? Onde se venera a coluna onde Jesus foi atado para a flagelação. Uhum. Mas eu ia dizer, lá no Santo Sepulcro tem católicos, os franciscanos, tem ortodoxos, tem melquitas, tem gregos, tem um monte de comunidades cristãs. E elas, durante a história dos séculos, elas se desentenderam tanto que a chave da porta da frente da basílica fica nas mãos de uma família muçulmana. São os muçulmanos que abrem e fecham o Santo Sepulcro, né? Porque as comunidades ali dentro hoje se entendem mais, vivem em mais paz, mas dizem que todos dormem com um porrete do lado da cama, sabe? Porque pode acordar no meio de uma grande briga e às vezes muito nem sem saber por que está brigando. Mas é uma coisa assim, na edícula, né? Sempre tem um padre grego lá dentro, controlando as entradas e saídas, mas tem os horários. Tal hora é um grupo, tal hora é outro grupo, tal hora é a hora da missa, tal hora é a hora da missa ortodoxa, e assim tudo muito bem dividido entre todas as comunidades. O Virgílio está lembrando ali a igreja do Galicanto, né? Agora, na visita de 2018, essa igreja já foi, nós já nem fomos ao Galicanto, mas existe lá essa igreja que, segundo algumas informações arqueológicas e historiográficas, dizem que lá era a Fortaleza Antônia, onde Jesus passou a noite, de quinta para sexta-feira, preso dentro de um poço, né? Um evangelho da notícia disso, que Jesus passou a noite dentro de uma fossa, de um poço seco, né? E lá nessa igreja do Galicanto, você vai num lugar em cima e tem um buraco, e depois você desce lá onde Jesus teria ficado. Na visita de 2018, eu me lembro de que eu mesmo questionei o Frei Bruno, disse, nós não vamos ao Galicanto? E ele me dizia assim, olha, essa é uma igreja, um lugar que não tem muita sustentação histórica. E hoje já se olha para um outro lugar que pode ter sido o lugar onde Jesus ficou preso. Então o Galicanto está saindo. Galicanto, que é a igreja do Canto do Galo, onde então, o galo cantou 3 vezes e Pedro negou Jesus, né? Tem um galo na ponta da torre lá. O Gabriel tinha perguntado aqui se o Vale Cedron é o mesmo local do Getsemane. O Getsemane fica no Vale do Cedron. O vale é maior, né? Mas é uma baixada. Você desce o Monte das Oliveiras, lá embaixo está o vale, onde está o Getsemane, e depois você sobe, já é o Sion, o alto do Sion. Aqui no seu relato do nosso jornal, eu vi que o senhor falou que o grupo recebe uma cruz para fazer a Via Dolorosa. Como que é essa experiência? Que horas recebe, até que horas que vai? No lugar da primeira estação, lá na igreja da agonia, na igreja da flagelação, né? O grupo... Lá existem várias cruzes e o guia pega lá uma cruz e dá ao grupo para que o grupo carregue essa cruz e depois a entregue no Santo Sepulcro. Como toda a Via Sacra. A cruz grande. Uma cruz grande, não tão grande como teria sido a de Jesus, mas uma cruz onde todo mundo pode fazer a experiência de carregá-la. Sabe, em algum momento daquela Via Sacra, você carregou uma cruz.
E carregar uma cruz ali naquele lugar é alguma coisa O que eu ia chocante. te perguntar, o que se passou na sua cabeça? Foi mais emoção? Foi mais lembrança? Foi mais colocar as suas intenções? Eu sei que é uma pergunta muito pessoal, mas a gente tem curiosidade. Eu não sou muito emotivo nesse momento. As minhas emoções são muito pontuais, né? Tipo assim, aquele momento em Nazaré, depois quando eu entrei no Santo Sepulcro, aquilo é uma coisa, é aquilo que eu dizia, é mais do que emoção, sabe? Sei lá, é um êxtase. Mas esses momentos, essa via sacra, eu vivi tanto em 2011 quanto em 2018. Eu quero sempre aproveitar esse momento muito para rezar, sabe? Mas não para rezar, não para dizer, mas para estar ali todo aberto a Deus, sabe? Sempre nessa coisa, Senhor, eu estou aqui aonde o Senhor entregou a sua vida por mim e por toda a humanidade. Então eu quero estar aqui que nem uma antena parabólica, todo aberto, né? Todo receptivo, todo para viver esse momento, para que depois, em outros momentos, eles voltem à minha memória e assim por diante. Né? É uma coisa difícil, porque a via sacra, a via crucis, né, que é a mesma coisa, em Jerusalém, ela fica toda em vielas de comércio. Então você está rezando a via sacra e o pessoal está tentando te vender terço, água benta e não sei o quê. Não é um lugar tranquilo. Então é muito comum, por exemplo, da primeira vez foi mais cedo, nós fomos bem de manhãzinha, sabe assim, antes do comércio abrir, mas quando a gente estava chegando ao fim, o comércio já estava aberto. Agora, no grupo dos padres, nem tanto, porque aí a gente ia ser recebido no Santo Sepulcro, nós fomos recebidos com honras de chefes de Estado. Sabe? Olha. Porque tínhamos os dois bispos, Dom Pedro e Dom Joel, e éramos um grupo de 30 e poucos padres, quase 40 padres. Então tínhamos uma orientação que, por exemplo, que nesse dia da Via Sacra e da recepção lá, tínhamos que estar todos de batina preta. Então, quer dizer, você já vai aquele grupo de 40 homens de batina, até os comerciantes ficam mais sossegados, porque sabe o que a gente está fazendo ali. Né? Mas não deixa de ser marcante. Sabe? Agora, quando você chega ao Santo Sepulcro, aí é uma coisa de louco. Porque a gente fala Santo Sepulcro, né? Santa Etéria, que foi a primeira cristã que registrou num diário a sua peregrinação a Jerusalém, chama essa basílica de Anástasis. Né? Por quê? Porque lá não é só o Santo Sepulcro. Dentro dessa basílica está o Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado. Tem lá, por exemplo, o Evangelho diz que a pedra rachou de alto a baixo. Tem lá uma trinca na pedra, bem embaixo do lugar onde Jesus foi crucificado. Depois tem o que é na porta de entrada do Santo Sepulcro, a chamada Pedra da Unção, que é a pedra onde as mulheres colocaram o corpo do Senhor morto para ungí-lo e prepará-lo para a sepultura. Então, essa Pedra da Unção, ela está bem de frente da porta de entrada do sepulcro e todo mundo passa ali, porque aquela pedra tem um óleo, tem um azeite na pedra cheiroso, que a gente passa a mão e passa pano e passa coisa, tudo para trazer aquele cheiro da Pedra da Unção, pois ali o corpo do Senhor foi ungido. E depois, então, a edícula, onde está dentro o sepulcro, a pedra onde puseram o corpo do Senhor. Olha que chique. Frei Guilherme escrevendo ali o Anástasis, né, em grego. Tá aí, ó, no comentário.
Frei, muita cultura, Frei Frei Guilherme. Guilherme, o que significa anástasis? Ah, Ilumina aí a nossa ignorância. eu não sei nem ler o que está escrito aqui. Aval, tá? Anástasis. Ah, é? É, anástasis. É porque eu vi um V ali, mas é de Esse outro V jeito. é N em grego, né? Alfa maiúsculo, N, alfa minúsculo, S, né? Sigma, não sei bem como é que é, T, A, S de novo, I e o S final, né? Um é o S que usa no meio da palavra, outro é o S que usa no fim da palavra. O Santo Sudário não fica na Terra Santa, né? Não, não. Santo Sudário está em Turim, na Itália. Uhum. Anástase significa ressurreição. Olha que bonito. Eu não sabia. Olha como é bom ter gente inteligente aí conosco. Né? Pede ajuda aos universitários, olha só. Olha, esse aí é um universitário de Cabedal. É, Legal. então, a Etéria, né? Alguns chamam de Egéria também. Existe esse livro muito antigo chamado Peregrinação de Etéria, onde ela registra como num diário a sua ida à Terra Santa. É o mais antigo diário de peregrino à Terra Santa que nós temos na igreja. E ela chama essa basílica de Anástasis, de lugar da ressurreição, né? É um lugar muito impressionante, muito... Você ajoelha, lá tem de novo o Ic, né? O lugar onde a cruz foi fincada. Então você ajoelha e enfia o braço, a mão assim, no buraco onde a cruz teria sido fincada na rocha. É muito emocionante. Depois a pedra da unção e a pedra do sepulcro. E ali ao redor, nas paredes, ao redor da paredes da basílica, existem outros sepulcros tão antigos quanto o sepulcro de Jesus, que são testemunhos arqueológicos de que ali se sepultava, né? Aí ele está te devendo 10 aulas de grego depois dessa aula sobre a Terra Santa. Olha, vou ficar muito feliz com essas 10 aulas de grego. Padre, deixa eu te perguntar. O senhor foi em outros lugares lá também não tão ligados ao cristianismo, ao catolicismo? O Muro das Lamentações não é do cristianismo, né? O Muro das Lamentações é uma parede externa, um muro externo do Templo de Jerusalém, do Templo Judaico de Jerusalém, que restou, é a única parede que restou de pé depois da destruição do templo do ano 70 depois de Cristo. Então os judeus, especialmente os judeus, veneram essa parede, já que eles não têm mais o templo. E onde era o templo, onde estava o templo de Salomão, o templo, o segundo templo e tal, hoje é hoje é do Islã, é dos muçulmanos, né? Não é nem dos judeus nem dos cristãos. Então, os judeus veneram o Muro das Lamentações, mas nós cristãos também vamos lá, sabe? Nós adoramos o Pai que é o Deus de Israel, então aquele muro também é importante para nós. Isso. A mesquita. Tem ritual, alguma coisa para se fazer lá no muro? O quê? Tem um ritual, alguma coisa para se fazer no muro? Eu vejo as pessoas... Os judeus rezam sempre fazendo assim com a cabeça para dar força à palavra, para mandar a palavra para o muro. Mas não para o muro, para o templo. Eles rezam ao muro porque ali está o testemunho do templo, né? Ali existe um grande centro de estudos bíblicos judaicos no muro, andares e andares para baixo lá. Os papas sempre foram ao Muro das Lamentações e depositaram nas gretas do muro os seus bilhetinhos
com suas orações, né? Virgílio está lembrando que a mesquita dos muçulmanos, a mesquita da cúpula dourada, que a gente vê nas fotos que a gente tira do Horto das Oliveiras, né, da descida do Horto para a Cidade Santa, a gente vê sempre uma cúpula dourada. Aquilo lá hoje é uma mesquita, mas ali já foi o Templo de Jerusalém. Eles colocam nos buracos dos muros as suas orações. Quando você leva escrita. Os judeus que moram lá, eles vão lá e ficam jogando no muro as suas orações. O movimento da cabeça é para dar força à palavra, né? Os homens ali, todos têm que botar um quipá, né? Tampar o coco da cabeça para reconhecer o seu limite. Eu termino aqui, daqui para cima é Deus. Mas independente de ser... Independente da religião. Se você quer chegar ao muro, você tem que botar o quipá. Também aí o Virgílio lembrando. Eu falei para você que essa live tinha que ser com ele, porque ele tem uma memória prodigiosa lá. A cúpula dourada, chamada Duomo da Rocha, segundo a tradição islâmica, é o lugar de onde Maomé ascendeu aos céus. Por isso é um lugar sagrado dos muçulmanos. Depois de Meca, o Domo da Rocha. Que legal, padre. Nossa, quanta cultura. Olha, eu estou impressionado com essa live. Aliás, ainda bem que eu tenho socorros para a minha cultura, né? O Virgílio ajuda de um lado, o Frei Guilherme ajuda do outro. Todas as suas lives são muito boas, por isso que a gente sempre faz com frequência. Mas essa live misturando Terra Santa, viagem, experiência, foi sensacional. Uma coisa, qual foi o que mais te marcou nessa viagem? Eu não perguntei e nem perguntei de gastronomia, de comida, o que o senhor gostou, o que chamou atenção ou não gostou, não sei. Minhas viagens nunca são muito gastronômicas. Eu não sou muito ligado aí nessa... Gosto de ver MasterChef, Mestre do Sabor, mas quando viajo não faço muita gastronomia, não, sabe? Fico no básico, porque tudo que poderia dar errado era um desarranjo intestinal em Jerusalém, né? Eu ia perder muito Jerusalém por causa disso. Então eu sou sempre muito restrito a comer qualquer coisa diferente. Para não perder nada, né? Mas, assim, na viagem de 2011, aquela Ave Maria em Nazaré foi o fato mais marcante. Na viagem de 2018, a missa de madrugadinha dentro do sepulcro de Jesus foi o fato marcante. Assim, a pergunta Mas é muita coisa marcante. Eu tenho certeza disso. Não é uma coisa que se pergunta, porque é impossível uma viagem ser melhor que a outra. Aconteceram em 2 momentos diferentes, com 2 grupos diferentes, e cada ponto teve. Mas eu não posso deixar de te perguntar qual que o senhor mais gostou, mesmo sabendo... Não tem. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, claro. Né? Mas... as duas foram profundas experiências de fé. Uma foi uma viagem de grupo, né? A viagem de grupo, as minhas viagens, que eu fiz já algumas, não só para a Terra Santa, mas para o leste europeu, os caminhos de São Paulo, Europa cristã, né? Itália, França, Espanha e Portugal. As minhas viagens, essas viagens, sempre buscaram misturar turismo, religião e cultura. Então, por exemplo, quando nós fomos ao Cairo e nós começamos por aí, nós fizemos um passeio de barco, um jantar cultural egípcio num barco à noite no rio Nilo, exatamente. Eu não te perguntei nada do rio Nilo, olha só. É o único rio do Egito, né? Então fizemos lá um jantar cultural, com danças,
tem fatos engraçados aí que não Com precisa... aquelas danças egípcias? É, Ah! sim, dentro do barco e tal. Então a gente sempre mistura essas coisas. É uma experiência de fé, porque não pode ser diferente. Não dá para ir a Jerusalém e não fazer uma experiência de fé. E a gente cuida muito para que se faça. Mas não só. Não é uma viagem piega. É uma viagem de fé, mas a fé está sempre misturada, ela sempre vem dentro do invólucro da cultura, então a gente precisa conhecer aquela cultura, as suas danças, as suas comidas, a cultura em geral, né? E essas relações que a gente faz. Por exemplo, quando nós fomos a Jerusalém, com o grupo, nós fomos visitar a grande sinagoga de Jerusalém. Sabe, a maior sinagoga judaica de Jerusalém. Um dos pontos mais importantes. Quando nós fomos a Alexandria, fomos visitar uma mesquita em Alexandria. Né? E lá eu me lembro, né, chegando na mesquita, eu disse ao pessoal do grupo, olha, aqui os muçulmanos adoram Alá. Mas nós acreditamos que Alá é um outro nome do nosso único Deus. Então nós vamos entrar na mesquita e vocês fiquem à vontade. Aqueles que quiserem rezar, rezem. Aqueles que quiserem adorar a Deus, adorem. E eu entrei, e a maioria, quase todos nós entramos, e nos ajoelhamos e colocamos a testa no chão, como fazem os muçulmanos em sinal de adoração. Nós fazemos uma genuflexão, ele se ajoelha e põe a testa no chão. Né? E assim nós fizemos dentro da mesquita. Dentro da mesquita só entram os homens. As mulheres têm um chiqueirinho lá, numa porta lateral, onde elas entram. Né? E tem que tirar o sapato, só entra descalço, coisa assim. Mas nessa viagem à Terra Santa, visitamos tudo que é cristão, mas visitamos lugares muçulmanos e lugares judaicos também, para conhecer essas outras formas do monoteísmo, né, que são formas importantes para o cristianismo. Né? O Frei Guilherme há pouco dizia num comentário da diversidade de Jerusalém. De fato, é um lugar diverso. Né? E é bom estar aberto às coisas, né? A gente vai numa viagem, a gente tem que estar aberto a tudo. Eu acho que essa que é a maior lição, né? Se não tiver, você não aproveita. Você reproduz lá aquilo que você sempre fez aqui. E para isso você não precisava viajar. Né? Ficava em casa. Muito legal. Padre, mais alguma coisa? A gente já vai para 1h50 de live. Rendeu muito, hein? Não, tem mais estou tranquilo. Se tem alguma pergunta, né? Ó, pessoal, a última rodada, hein? Se alguém tiver alguma pergunta, escreva aqui nos comentários, aproveite. Já estamos no finalzinho da nossa live e dá tempo de mais uma perguntinha aí. Se alguém escrever, o senhor responde. Antes de mais nada, né, enquanto a pergunta não vem, eu quero muito te agradecer por essa nova oportunidade e por tanto conhecimento compartilhado. Imagino. São experiências e o conhecimento eu agradeço aí aos meus universitários que sempre me socorreram. Né? São experiências que valem a pena e se você tiver vontade, lute, economize, espere o dólar baixar e não perca a oportunidade de visitar a Terra Santa. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, foi o primeiro Papa a visitar a Terra Santa como Papa. Né? E quando o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, ele disse, eu estou pisando no 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, e o Papa Paulo VI chamou a Terra Santa de o 5º evangelho. E é bem isso, é uma experiência de fé, é uma experiência de encontrar a geografia do evangelho. A Anunciata está dizendo que eu não falei de Corinto. De fato, Anunciada, nós não abordamos aqui o resto da viagem, que é a Grécia.
onde está Corinto, né? Mas Corinto também foi um lugar muito marcante, porque o primeiro relato da Eucaristia na Bíblia está na carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo sobre a Eucaristia do Novo Testamento. E nós fomos celebrar a Eucaristia lá em Corinto, nas ruínas de Corinto. Corinto tem um estreito magnífico, um sistema de elevação de barcos, muito antigo, mas hoje modernizado. Quando São Paulo, eu dizia que Jesus fez de Cafarnaum a sua morada no seu ministério público, Paulo fez de sua morada Corinto. Por quê? Porque Corinto está, de novo eu preciso da ajuda dos universitários, porque eu nunca sei o nome dos dois mares, um acho que é o Mar Egeu e o outro é o Mar Jônico, não sei. Mas o Virgílio e o Frei Guilherme me socorrem aí. Dois mares do Mediterrâneo, Jônico e Egeu, tá aqui no jornal. Acertei, olha só, estou aprendendo. Esses dois mares têm um grande desnível. Um está muitos metros a mais acima do que o outro. Então, no Estreito de Corinto, a comunicação entre os dois mares, existe um sistema de eclusas. Eles fecham o mar de um lado para encher o estreito e os navios de cima entrarem. Depois eles abrem as comportas para a água descer e os navios saírem no mar mais baixo. Aí os navios do mar mais baixo entram no estreito, eles fecham a eclusa para que a água suba e esses navios possam sair no mar mais alto. Aquilo ali foi a sacada de São Paulo. Porque hoje isso é eletrônico, mas no tempo de Paulo não. Era feito com tração animal, né? Então esses navios ficavam aí no estreito, às vezes 1 ano esperando para abrir, para fechar. E os marinheiros, os marujos, iam ficar no navio? Não. Eles desciam e moravam em Corinto por 6 meses, por 1 ano. E Paulo intuiu, se eu anuncio o evangelho a eles, neste ano que eles estão em Corinto, quando eles prosseguirem as suas viagens, eles vão levar o evangelho para o mundo. Paulo estava com a melhor conexão de internet do seu tempo, né? Que era a navio. Sim. Foi assim que ele se fez, grande missionário que ele é. Com certeza, padre. Foi de fato, o Anunciata bem lembrado a experiência de Corinto. Sensacional. E, né, com certeza, teremos outras oportunidades de conversar. Falta 5 minutos para a gente encerrar. Então, suas considerações finais. Olha, gente, a Terra Santa só tem sentido porque tem sentido na nossa vida nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A terra que ele pisou é importante porque ele é importante para nós. Na Idade Média, era um desejo de todo cristão, como é ainda hoje, visitar a Terra Santa. Mas São Leonardo de Porto Maurício, um franciscano capuchinho, ele disse assim, mas os pobres não podem ir à Terra Santa. E ele inventou um negócio chamado Via Sacra. Né? A Via Sacra é uma experiência de ir à Terra Santa ritualizada na Quaresma. Ou qualquer outra hora que a gente quiser rezar. Né? Eu estou dizendo isso para dizer o quê? Quem dá sentido a tudo isso é Nosso Senhor. E o importante é que Ele dê sentido à nossa vida. Se Ele dá sentido à nossa vida, toda a terra será santa. São Francisco de Assis celebrou o Natal, fez o primeiro presépio em Grécio, na Itália. E quando ele fez o presépio em Grécio, alguém questionou São Francisco e disse, mas aqui não é Belém? E São Francisco respondeu, depois que o Verbo de Deus se fez carne, então é Santa Varginha, é Santo Cariaçu, toda a terra foi pisada por Deus
quando Deus pisou na Terra Santa e santificou todas as terras. Todas as águas são santas quando o Filho de Deus desceu às águas do Jordão e nas águas do Jordão santificou todas as águas. Porque, na verdade, todos nós somos santos, porque o Filho de Deus se fez homem, se fez humano e habitou entre nós. Vivamos assim, em qualquer terra, em qualquer água, mas como santos que somos pelo nosso batismo. Nossa, sem palavras. Que final, hein? Que é isso? Isso que é fechar com chave de ouro. Não é à toa que está todo mundo agradecendo, está todo mundo elogiando a partilha, o seu conhecimento aqui nessa live. A Jucimara, o Éder, a Rita e muitos outros que já escreveram aqui também. É uma alegria partilhar com vocês e com aqueles que vão assistir depois. Com certeza. Então esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV, depois a gente vai colocar no YouTube também. Então se você gostou, compartilhe com os seus amigos, faça essa mensagem tão interessante chegar para todo mundo. E quem quiser ir para a Terra Santa, se o dólar baixar, o ano que vem a gente pode ir junto. Oba, aí sim, hein? Queremos, muito. Rezem para o dólar baixar. Amém. Padre, 1 minuto para a gente terminar, então eu quero te agradecer muito, que Deus continue te abençoando, te iluminando, e que o Senhor traga sempre conhecimentos assim para nós de uma maneira tão fácil da gente assimilar. Isso é muito bom. Vale a pena. É só a gente partilhar nossas experiências. Partilhem vocês também com aqueles que estão ao seu redor, e na partilha a gente se enriquece. Com certeza. Padre, obrigado. 20 segundos para terminar. Eu que agradeço por essa oportunidade. Você sempre me dá grandes oportunidades. Obrigado também, viu? Amém. Obrigadão. Gente, gratidão a vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Depois, se vocês perderam, é só assistir aqui no IGTV. Grande abraço, boa noite. Até mais. Tchau, Padre. Obrigadão. Tchau, tchau.